A sessão ordinária desta quarta-feira começou com um pedido de solidariedade. Usando o espaço do acordo de lideranças, o representante da Fundação Caxias, José Teodoro, usou o tempo para convidar a população a participar da campanha do agasalho. A instituição convidou a comunidade para a próxima edição do evento solidário, que ocorre no dia 11 de maio. Ao todo, mais de 40 caixas de arrecadação estão espalhadas pela cidade. Quem não puder comparecer na ação pode entregar os donativos nos pontos de coleta. Mais de 100 entidades estão cadastradas na Fundação Caxias para receber as doações. Neste ano, as pessoas atingidas pelas enchentes também receberão as roupas. Iniciando o grande expediente, o vereador Zé D'Ambrós subiu à tribuna para falar sobre os 3 projetos mais recentes protocolados no mandato. Segundo o parlamentar, a iniciativa de inclusão do mutirão de Natal da Zona Norte no calendário do município, a busca por recursos para a Semana Cultural Cristã e o selo de solidariedade para famílias e empresas que estão destinando materiais ao Banco de Material de Construção buscam valorizar o lado solidário e as pessoas que se dedicam ao amor ao próximo. Eu acho que é um momento de valorizarmos as pessoas que se doam, as pessoas que têm o coração solidário, as pessoas do bem, as pessoas que não propagam fake news. E o papel do vereador, num momento desses, que tem a preocupação com toda a cidade, com o Estado, com os familiares. Em seguida, Estela Balardinho utilizou o espaço para prestar solidariedade às vítimas das enchentes que vêm atingindo o Rio Grande do Sul e saudar os voluntários. A parlamentar aproveitou a fala para anunciar a proposição da Frente Parlamentar de Enfrentamento da Crise Climática pela bancada do Partido dos Trabalhadores, com apoio de alguns vereadores da casa. Então a gente precisa pensar para ontem o debate da questão do meio ambiente, que não é mais um debate do futuro, é um debate do nosso presente. Então essa frente parlamentar ela vem com esse intuito, para que a gente consiga pensar formas de prevenção, uma forma de repensar a nossa cidade, uma forma de repensar as nossas atitudes enquanto ser humano. O vereador Lucas Gil agradeceu a ajuda que o Estado está recebendo de diversos locais do país e destacou que devemos enaltecer essas ações e nos colocarmos em posição de gratidão pelo auxílio que está chegando aos locais afetados. O vereador também alertou sobre situações em que a comunidade está compartilhando falsas informações e não levam a situação com a seriedade que merece. Nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, onde vários órgãos de segurança estão trabalhando para informar a população, alguém lança nesse meio uma informação inverídica, prejudica todo a questão do, né, vamos dizer assim, do socorro às vítimas, enfim, do atendimento que está sendo feito. É um desserviço que é feito à comunidade. Finalizando o grande expediente, foi a vez do professor Zanquim ocupar a tribuna. O parlamentar abordou questões econômicas relacionadas ao atual momento em que o Rio Grande do Sul se encontra. Na fala, Zanquim alertou os empresários sobre a Lei 14.437, que prevê algumas atitudes, como teletrabalho e antecipação de férias. O vereador também citou a falta de insumos para as produções e como isso afeta o Estado. Eu quero incentivar que os empresários, junto com os trabalhadores, com os sindicatos, enfim, tentem a aplicação de algumas flexibilizações trabalhistas, visando a manutenção dos empregos. Temos que pensar urgentemente na questão da renda e do emprego. Claro que a prioridade é salvar vidas, é donativos, tudo que nós estamos vendo de solidariedade, mas a economia não para e a gente precisa salvar essas empresas e os empregos também.